Convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que restituiremos o tempero? Tendo, pois, em vós sal, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos um dos santos da antiguidade que é muito pouco conhecido ainda no Ocidente, São Gregório de Nareque. Grandes ensinamentos, uma grande espiritualidade, uma grande teologia, de um modo particular, a sua Mariologia sobressai, os seus escritos, os seus ensinamentos, os seus poemas a respeito da sempre bela, Virgem, Santa e Encantadora Maria, Mãe de Deus, Mãe de nós homens, Mãe da Igreja. E São Gregório de Nareque escreve com muita propriedade e sabedoria e com muito amor a respeito da bem-aventurada Virgem Maria. E os poucos escritos que nós temos traduzidos em língua portuguesa, assim que o Papa Francisco declarou São Gregório de Nareque como doutor da Igreja, eu fui, como bom curioso e um sistemático estudioso da doutrina católica, buscar conhecer um pouquinho quem é esse homem que depois de quase 1000 anos, a Igreja vai declará-lo doutor da Igreja. E encontrei alguns escritos em português de Portugal, mas que nos primeiros parágrafos que eu li, nos primeiros textos que eu li a respeito dele, logo entendi por que o Santo Padre, o Papa Francisco, o fez doutor da Igreja.
pelo amor e pela dignidade com que ele olhava a bem-aventurada Virgem Maria e escrevia a respeito dela para a posteridade. Sendo Maria, é claro, uma das grandes baluartes, uma das grandes heranças que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou na caminhada rumo aos céus. E como nós sabemos, aquele que se apoia em Nossa Senhora sempre se levanta. Foi uma das coisas que logo me chamou a atenção quando estava lendo um de seus escritos, quando ele dizia assim: olha, o cristão, quando debilitado está pelo pecado, quando se apoia em Maria, logo ele se ergue, logo ele se levanta. E é verdade, quando nós queremos vencer um pecado arraigado na nossa alma, um vício, um mau costume que nos afasta de Cristo, um dos grandes apoios que nós devemos ter é a bem-aventurada Virgem Maria, a nos ensinar, a nos mostrar o caminho do céu. E no cotidiano da vida, nós entendermos que não podemos ser cristãos só de domingo em domingo, mas devemos ser cristãos todos os dias das nossas vidas. O cristão, que ele não é simplesmente piedoso, temente a Deus, quando vai à igreja, mas ele entende que onde ele está, ele é chamado ali a ser testemunho, ele é chamado ali a dar testemunho, a ser testemunho, porque a vida do cristão deve ser de verdade um evangelho, e dar testemunho nos seus atos e nas suas ações de Cristo Jesus, de alguém que se encontrou com nosso Senhor. E São Gregório é fantástico quando ele diz: não podemos ser cristãos de missa em missa, mas devemos ser cristãos todos os dias das nossas vidas. E como tem batizados, e como tem cristãos que esquecem essa realidade de serem totalmente de Deus. Providencialmente e santamente, o dia de São Gregório cai justamente na quinta-feira da 7ª semana do tempo comum. E o texto do Evangelho que aqui na liturgia nos cai hoje, o capítulo 9, versículo de 41 a 50 do Evangelho de São Marcos. Nós vemos esse apelo da liturgia, da busca constante por Deus em todos os momentos do nosso viver. Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, escandalizar o pequenino aqui não é um grande problema que chame a atenção de todos. Escandalizar o pequenino aqui são as nossas atitudes do dia a dia, quando não vivemos e não damos testemunho do encontro que nós tivemos com nosso Senhor. Nas pequenas coisas se escandaliza muito mais do que nas grandes coisas, porque muitas vezes uma grande coisa pode ser um fato isolado, mas as pequenas coisas do dia a dia demonstram de verdade
o amor que nós temos por Deus nosso Senhor. Ao fazermos as coisas mais diminutas, as coisas mais pequenas, por amor a Cristo Jesus, com um coração totalmente inflamado de amor por Ele. Fazer as pequenas coisas, assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos compromissos, assumirmos a nossa missão, assumirmos quem nós somos socialmente e fazermos tudo com profusão, com dignidade, com zelo, com responsabilidade. Não porque queremos ser alguma coisa, não porque queremos ser melhor que os outros, mas simplesmente porque amamos a Deus, tememos a Deus e tememos principalmente perdermos Deus eternamente e irmos para aquele lugar que nos causa tanto pavor, que se chama inferno. Fazer por amor a Deus, fazer por temor de perder o amor de Deus e buscar todos os dias ser alguém que testemunha Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso porque sou de Cristo. Eu não posso me comportar dessa maneira porque sou de Cristo. Eu não posso agir assim porque sou de Cristo. E se porventura cair em uma mazela que não é digna de um cristão, devo eu voltar o meu coração para Deus nosso Senhor, pedir a Ele perdão, me apoiar no exemplo e na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e retomar a minha caminhada. Rumo aos céus. É um escândalo a falta de paciência, principalmente dentro de casa. É um escândalo a traição ao marido, à esposa. É um escândalo ser alguém que trabalha e ser desonesto. É um escândalo verdadeiramente eu não dar testemunho de que sou de Cristo em meio ao mundo. E é necessário que nós devemos não dialogar com o pecado, mas devemos romper com o pecado. Nosso Senhor aqui utiliza uma linguagem muito forte, que eu confesso a vocês que aqui e acolá, na história da igreja, foram mal interpretadas essas palavras de nosso Senhor. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É claro que não é para ninguém fazer isso aqui. O que nosso Senhor está dizendo aqui é que nós devemos lutar para vencer essas situações que muitas vezes se tornam maiores que a gente e a gente não consegue lutar e vencer. Cortar aqui quer dizer simplesmente que eu devo ser determinado e julgando dizer, eu não posso fazer isso, eu não posso viver assim, eu preciso abrir meu coração, eu preciso ser de Cristo Jesus e ser determinado no discipulado e ser determinado na vivência íntima com Ele. Vejam que o inferno é uma realidade de fé. A Igreja Católica crê no inferno da mesma forma que a Igreja crê no céu. A Igreja nos diz que existe o céu. A Igreja nos diz que existe o inferno. A Igreja nos diz que existe Deus. A Igreja nos diz que existe uma legião de demônios que buscam nos destruir. E todos os dias diante de nós se apresentam os dois caminhos, um que leva ao céu, um que leva ao inferno. E somos nós que no dia a dia do nosso viver
devemos escolher a Cristo. E eu digo a vocês, não é fácil. Não é fácil. Aqui está diante de vocês a pregar a palavra um sacerdote que luta para ser totalmente de Cristo há 22 anos. Hoje eu dizia a 2 padres que quero muito bem, tanto o padre Renato da Paraíba, quanto o padre Francisco lá de Maceió. Ia conversando aqui e ali por mensagem uma situação, e eu tanto dizia para um, quanto dizia para outro assim. O problema todo é uma questão de fé. E ainda colocava assim, Deus é mais. Porque tudo, minha gente, passa em nossa vida por uma questão de fé. Nós não podemos, de modo algum, de maneira nenhuma, nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. E a coisa que nós temos, que é mais sagrada, é a nossa alma, que devemos lutar todos os dias, que devemos nos dedicar de verdade, que devemos exercitar a nossa alma, para que quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos nos salvar e irmos para o céu. Ser cristãos não é brincadeira. Ser de Cristo não é fácil. Um pensamento desvirtuado nos rouba de Deus. Uma atitude não lutada nos afasta de Deus. Um pecado cometido deliberadamente rompe a amizade com Deus. Só que hoje em dia a gente falar de céu, parece que nós somos alucinados. Hoje em dia, se falar de sermos tementes a Deus, parece que é alguém amoral, fora da normalidade. Porque o mundo sempre enxergou e sempre vai enxergar os cristãos como homens e mulheres antipáticos, porque não dialogam com o mundo. E passa em vocês que o mundo, diferentemente de nosso Senhor, não ama o homem. Só quer simplesmente nos destruir por artimanha do inimigo, como que zombando de Deus. Conseguir mais um que era para ser teu. Conseguir desviar mais um que se diz teu. Conseguir destruir mais uma vida que seria tua. E assim, o diabo tenta zombar de Deus e vai buscando nos derrubar, para que nós possamos viver todos os dias distante de Deus. Vejam que o Evangelho é de uma sabedoria tão grande, que o próprio Senhor vai dizer assim, olha, coisa boa é o sal. E nós sabemos que é. Mas se o sal se torna insosso, vamos restituir o tempero com o quê? Com nada. Se o sal perde o sabor, ele não serve para nada. Se um cristão que vem à igreja, comunga a Eucaristia, escuta a palavra de Deus, e é alguém que não tem paciência, que não tem amor, que não respeita o semelhante, que vive em meio buscando agradar as pessoas ao invés de Deus, que busca fazer as coisas às escondidas,
que vai saindo o tempo todo da presença de Deus, as apalpadelas. Para que serve um cristão assim, que não testemunha nosso Senhor, que não consegue de modo nenhum ser fiel nas pequenas coisas, naquilo que nosso Senhor nos propõe, naquilo que nosso Senhor nos convida, coisas pequenas, coisas ínfimas, que nós cristãos devemos entender que se nós conseguirmos ser fiéis nas pequenas coisas, como Ele mesmo nos diz, nas grandes coisas será muito mais fácil. Mas para isso, é preciso que nós peçamos a Deus sabedoria para entender a doutrina. Quem sabe até pedir a Deus convencimento. Hoje, pela manhã, eu estava a meditar, né, e me veio essa palavra na cabeça, né, que nós temos que nos convencer que somos de Deus. E até comecei a fazer um esboço de um texto, né, que devemos pedir a Deus o convencimento. Senhor, me conquista, me convença, para que eu seja cada vez mais teu. Porque muita gente não se converte, porque muita gente não muda de vida, porque muita gente não avança na vida espiritual e logo desiste, porque simplesmente não se convenceram de que pertencem a Deus. Não se convenceram que o coração deve ser totalmente de Deus. Não se convenceram da missão que devem ter no mundo, de serem cristãos. Simples assim. Ou seja, de serem Cristo em meio ao mundo. Filhos de Deus, iluminados por Deus, envoltos na graça de Deus, totalmente amados por Deus. Vocês devem lembrar que no batismo de nosso Senhor, o Espírito Santo desce como pomba na cabeça de Cristo. Os céus se abrem e o Senhor diz o Pai, né? Este é meu Filho bem-amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Esse bem-querer aqui não é um sentimento. Esse bem-querer aqui é o Espírito Santo de Deus. O Pai que derramou no Filho totalmente o seu Espírito Santo e o ressuscitou. Esse mesmo Espírito Santo que foi totalmente derramado em Cristo, esse Espírito Santo é o mesmo que nos torna filhos de Deus. Assim como o Pai colocou todo o bem-querer nele, também colocou em nós, para que nós sejamos em meio ao mundo filhos do Eterno. Para que nós sejamos em meio ao mundo homens e mulheres que vivem a eternidade desde já. Homens e mulheres que são verdadeiros luzeiros, capazes de iluminar o mundo. Olha, hoje eu estava vendo uma reportagem nesses Instagrams que a gente vê, né, de notícias. E eu acompanho muitos lá do Nordeste, da minha região. E aí na Paraíba, um homem foi preso. Sinceramente, eu não lembro o que foi que ele fez. Eu não sei se foi drogas, eu não sei o que foi. Eu não recordo, que eu olhei de relance assim rápido.
Mas a manchete me chamava a atenção, porque dizia assim: mulher invoca o exemplo do marido para os filhos, depois que o marido foi preso. E aí eu fui ler e assisti, e aí ela dizia assim, gritando, ele no chão, algemado, e ela dizia assim: é esse o exemplo que você dá aos seus filhos? Como é que vai ficar agora? E aí eu parava e dizia assim: ela tem razão. Deve ter até, quem sabe, uma base de fé. Porque é verdade, né? Nós, enquanto cristãos, nós temos que entender que a gente ser exemplo para os outros não é vaidade, não é querer ser melhor que ninguém, mas é simplesmente a gente testemunhar aquilo que a gente é. Somos filhos de Deus e devemos, em meio ao mundo, darmos exemplos desse encontro que nós tivemos com Deus, que nos faz homens e mulheres de um bom coração, tementes a Deus, e que para os outros são verdadeiros luzeiros, para tirá-los da escuridão e assim indicar para eles, através das nossas vidas, o caminho que desemboca na graça de Deus, naquilo que nós conhecemos teologicamente como o céu. Que Deus nosso Senhor nos ajude, que São Gregório de Narek interceda por nós, que a bem-aventurada Virgem Maria seja ela a nossa advogada e o nosso pilar, para que nós possamos nos apoiar na hora das nossas quedas e assim possamos juntos chegar aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs,